Esse vídeo é só para você ouvir. Neste vídeo, vamos explicar o que é o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, e como ele impacta o bolso do brasileiro no dia a dia. O governo tentou aumentar esse imposto por decreto, mas o Congresso derrubou a medida e o caso chegou ao STF, algo que não acontece com frequência. A partir disso, vamos analisar essa situação com base nos princípios do filósofo John Locke, que defendia a importância do consentimento popular em questões que afetam a vida das pessoas. Agora, pega um café, respira um pouco e presta atenção. O assunto pode parecer complicado, mas é importante porque afeta seu dinheiro e sua vida. O IOF é um imposto que você provavelmente já pagou, mesmo sem saber. Ele está presente em empréstimos, compras no cartão, câmbio e investimentos. Recentemente, o governo tentou aumentar esse imposto por decreto, o que gerou uma reação no Congresso e fez o caso chegar ao STF. Vamos entender o que isso significa para você e para o país, trazendo também a visão de John Locke, um pensador que já falava sobre esse tipo de coisa há mais de 300 anos. Você já ouviu falar no IOF? Se a resposta for não, tudo bem, mas saiba que ele provavelmente já tirou dinheiro do seu bolso. E mais de uma vez, sem te avisar, sem explicação, e talvez sem você nem perceber. O IOF é um imposto, e não é qualquer imposto. Ele aparece em momentos muito específicos. Quando você pega um empréstimo, usa o cartão internacional, compra dólar, faz o seguro, investe alguma coisa. Só que o detalhe mais importante nem é onde ele aparece, é como ele funciona. Porque, diferente da maioria dos impostos, o IOF pode ser aumentado de forma quase invisível, sem passar pelo Congresso, sem debate, basta um decreto. E foi isso que aconteceu recentemente. Um aumento que veio de cima, sem aviso, e que mexeu diretamente com a vida de quem precisa fazer operações simples, tipo enviar dinheiro, investir ou pagar um boleto internacional. Mas dessa vez, o cenário foi diferente. O Congresso Nacional resolveu agir, derrubou o decreto. E o caso foi parar onde ninguém esperava, no STF. É assim que a história começa a mudar de figura. Não é mais só sobre um imposto. É sobre limite de poder, sobre até onde o Estado pode ir sem escutar ninguém, e sobre o que o povo realmente controla quando se trata do próprio dinheiro. Quando o decreto foi publicado pelo presidente Lula, pouca gente percebeu. A imprensa falou rápido, sem destaque. E como o nome é técnico, Imposto sobre Operações Financeiras, quase ninguém parou para entender. Mas foi ali que começou uma das movimentações políticas mais raras dos últimos anos, o Congresso derrubando um decreto presidencial. E isso é incomum, extremamente incomum. A última vez que isso aconteceu foi há mais de 30 anos, no governo Collor. Ou seja, não estamos falando de uma reação corriqueira. Estamos falando de uma resposta institucional que sinaliza uma coisa: o limite foi ultrapassado. O Congresso decidiu que não dava para deixar esse tipo de medida passar em silêncio, que não era aceitável permitir um aumento de imposto, por decreto, em cima de algo que afeta diretamente o bolso da população. E mais, sem passar pelos representantes eleitos pelo povo. E aqui surge uma pergunta fundamental: por que esse imposto pode ser aumentado por decreto? A Constituição permite isso no caso do IOF porque ele é considerado um imposto regulatório. Na teoria, seria usado para controlar o mercado, evitar excessos, equilibrar operações. Mas, na prática, se tornou uma ferramenta de arrecadação rápida, usada em momentos de aperto fiscal e quase sempre sem transparência. A decisão do Congresso de derrubar o decreto assinado por Lula reacendeu uma discussão importante, até onde o Executivo pode ir sem consultar ninguém. E se um governo pode fazer isso com o IOF hoje, o que impede que amanhã outro governo faça o mesmo com outro imposto? Onde está o limite? A resposta ainda está em aberto, porque a história não terminou aí. Depois da derrubada do decreto,
O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal. Agora, quem vai decidir se o governo pode ou não pode seguir usando esse tipo de manobra fiscal é o STF. E aqui começa outra camada do debate. O STF não está apenas julgando um decreto. Está sendo chamado para definir um limite de atuação entre os poderes. E, indiretamente, está decidindo quanto o governo pode interferir na sua vida sem precisar te ouvir. Esse debate não é novo. Ele parece técnico, moderno, mas toca num ponto que John Locke, há mais de 300 anos, já enxergava como central: o limite entre o poder do Estado e os direitos do cidadão comum. Locke acreditava que a principal função do governo era proteger três coisas: vida, liberdade e propriedade. Tudo que ameaçasse esses três pilares, sem consentimento das pessoas, era sinal de abuso de poder. E para ele, impostos cobrados sem consulta popular, sem representação, sem debate, eram exatamente isso, um abuso. Ele dizia: onde não há consentimento, há tirania. E é aí que o caso do IOF entra. O imposto existe? Sim. Está previsto na lei? Está. Mas a questão aqui não é só legal, é moral e política. Porque se o governo, seja ele qual for, pode aumentar um imposto sem passar pelos representantes do povo, então o cidadão foi colocado de lado no processo. E quando isso vira rotina, o povo começa a ser tratado não como parte do Estado, mas como fonte de arrecadação. E a liberdade deixa de ser algo prático e vira só discurso. Pensa bem. Se você não sabe que o imposto vai subir, se não foi avisado, se não teve chance de influenciar a decisão, então o Estado está agindo como se tudo nele fosse dele, inclusive o que está no seu bolso. Isso é incompatível com a ideia de liberdade política. Locke entendia que um governo legítimo precisa operar com base no consentimento dos governados. E o principal canal desse consentimento é o parlamento, no nosso caso, o Congresso Nacional. Por isso, o fato de Lula ter tentado alterar o IOF por decreto e não por projeto de lei debatido no Congresso toca exatamente nesse ponto. O cidadão foi ignorado. Agora, quando o Congresso reagiu e derrubou o decreto, ele fez o que Locke chamaria de resgate da legitimidade. A casa que representa o povo disse: isso aqui precisa de debate, precisa de limite, precisa passar por nós. Mas a decisão final ainda não veio. O Supremo Tribunal Federal é quem vai dizer se esse tipo de manobra pode continuar. E o que o STF decidir agora vai ecoar por muitos anos. Agora vamos sair um pouco das instituições, das teorias, voltar para a vida real. Porque, no fim das contas, toda essa história tem um nome e um endereço: o seu bolso, a sua rotina, a sua tentativa de respirar financeiramente num país onde tudo custa caro e nada vem fácil. Quem realmente sente o impacto do IOF não são os grandes empresários que movimentam fortunas. Não é o político que tem cartão institucional ou o servidor de alto escalão que tem auxílio disso, daquilo. Quem sente é o pai de família que parcelou o material escolar no cartão de crédito e viu a fatura aumentar por causa do imposto. É a microempreendedora que pegou um empréstimo para comprar mercadoria e já começou no prejuízo antes mesmo de vender. É o jovem que juntou dinheiro para fazer intercâmbio e viu o custo da remessa aumentar do dia para a noite. É o trabalhador informal que fez um seguro básico do carro porque não pode se dar ao luxo de ficar sem ele e pagou imposto até nisso. E o mais grave, muitos nem sabem o nome do imposto que estão pagando. Porque o IOF é isso, um imposto silencioso, escondido nos contratos, embutido nas operações, disfarçado em porcentagens técnicas que ninguém explica direito. Você assina, paga, aceita. E quando percebe, já foi. Quando o governo decide aumentar esse imposto sem debate, ele não está só ajustando a arrecadação. Ele está tirando mais de quem tem menos, sem dar chance de defesa. E isso, além de injusto, é desonesto com a ideia de democracia. O que o Supremo Tribunal Federal
Decidir, nesse caso, vai além do IOF, vai além do câmbio, além dos decretos, além dos números. Está em jogo o equilíbrio entre os poderes da República. Está em jogo a resposta à pergunta que sempre volta: até onde vai o poder do Estado? Se o STF disser que o presidente pode sim aumentar imposto por decreto, mesmo com impacto direto na população, mesmo sem discussão com o Congresso, a porta vai estar aberta. E não apenas para esse governo, mas para todos os que vierem depois. A exceção de hoje pode se tornar o padrão de amanhã. E quando o padrão é o poder agir sem freio, o povo só descobre que perdeu quando já não tem mais como reagir. Agora, se o STF disser que esse tipo de aumento precisa passar por controle legislativo, por debate, por voto dos representantes do povo, então a decisão vai marcar uma reafirmação da democracia. Vai dizer que o Brasil ainda acredita no equilíbrio entre poderes. Vai dizer que o cidadão ainda importa no processo. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que está por trás desse imposto, das decisões do governo, do Congresso e do STF, não deixe de se inscrever aqui no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos que mostram o que realmente importa, sem enrolação. Curte o vídeo, manda para alguém que precisa entender isso também. Principalmente, comenta aqui embaixo. Você sabia que o IOF podia ser aumentado por decreto? O que acha que o STF deveria decidir? Esse canal é feito para a gente pensar junto. E aqui você tem voz. Até o próximo.